Meu nome é Nasser Alan, sou neurologista e hoje eu quero ter a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre um procedimento de neuromodulação cerebral, que é a estimulação magnética transcraniana, e também sobre a estimulação elétrica corrente contínua, que são dois procedimentos que são utilizados como neuromodulação não invasiva. Obviamente, nós temos vários procedimentos de neuromodulação cerebral. Então, para início de conversa, eu vou falar um pouquinho sobre neuromodulação cerebral. O que é isso? Neuromodulação cerebral é qualquer tipo de estímulo que você possa dar, para um paciente que faz com que você ative, determinadas regiões do cérebro. O cérebro, é importante você saber que eles têm uma capacidade de plasticidade. E o que é essa capacidade de plasticidade? É a capacidade de se regenerar, de se reorganizar, de encontrar outros caminhos para exercer uma determinada função que possa ter sido perdida. E esse processo de neuromodulação, obviamente, ele pode ser de várias formas. Você pode fazer, por exemplo, uma atividade física que estimule seu cérebro. Você pode fazer uma atividade intelectual que estimule seu cérebro. Você pode fazer uma estimulação periférica com uma estimulação elétrica ou magnética que também vai estimular seu cérebro. E você tem a estimulação direta cerebral através, obviamente, da neuromodulação não invasiva, entre as quais uma das mais importantes é a estimulação magnética transcraniana. E aí você vai me perguntar, o que é a estimulação magnética transcraniana? A estimulação magnética transcraniana é um procedimento que envolve um equipamento que é conectado com uma bobina, e esse equipamento ele gera um campo magnético parecido com uma ressonância magnética que obviamente vocês já conhecem, A potência desse procedimento é mais ou menos a mesma de uma ressonância magnética para outros procedimentos. E o que esse equipamento, essa bobina faz? Ela provoca no seu cérebro uma modulação da atividade cerebral, uma modulação desses neurônios que estão abaixo do foco onde você está estimulando. Essa modulação ela pode ser uma ativação ou pode ser uma inibição de uma determinada região cerebral. E além dessa capacidade desse procedimento modular a atividade cerebral, ela também tem a propriedade de reorganizar, de reativar esses neurônios que estão sendo estimulados, se reconectando esses neurônios. Além disso, ela tem a propriedade de liberar substâncias, neurotransmissores que são importantíssimos para determinadas funções cerebrais, como, por exemplo, a noradrenalina, a acetilcolina, a dopamina e o BDNF, que é o fator de crescimento neuronal, que é uma substância importantíssima para a sobrevivência dessas células, desses neurônios. Para que a gente utiliza, então, a estimulação magnética transcraniana? As indicações são inúmeras, Você pode utilizar principalmente, que é uma das utilizações mais antigas, desde 1995, para a depressão, que é um procedimento absolutamente corriqueiro em todo o mundo, e já é indicado, inclusive, como um procedimento já de primeira, segunda escolha dentro dos procedimentos para tratamento da depressão, principalmente da depressão refratária, aquela depressão que você não tem resposta boa com medicamentos ou que o paciente tem inúmeros efeitos colaterais, por exemplo, ganho de peso, alteração de trânsito intestinal, alteração de libido, enfim, são muitos efeitos colaterais de medicamentos utilizados para a depressão. E a estimulação, sendo um procedimento não invasivo, indolor, inofensivo, extremamente seguro, passa a ser uma opção terapêutica extremamente importante,
né, no cardápio, no arsenal que um médico teria hoje para o tratamento da depressão, né? E não é só para depressão, né? Para a ansiedade também é um procedimento que tem sido muito utilizado e com resultados bastante significativos. A gente usa a estimulação para dor crônica, para dor neuropática, para fibromialgia, né? A gente usa para declínio cognitivo e para demências com resultados muito interessantes, inclusive, segundo diversos trabalhos publicados, no sentido de prevenir o avanço da doença, né? De postergar uma piora que esse paciente possa ter em função de ser doenças degenerativas e doenças crônicas. Além disso, a estimulação pode ser usada para diversos outros fins. Tratamento, por exemplo, de um paciente sequelado de um acidente vascular cerebral, onde ele tem uma perda motora, não é? E você, com a estimulação, você pode melhorar esse ganho motor e a diminuição da espasticidade, que é aquele excesso de contratura que o paciente tem depois de um acidente vascular cerebral. Assim como crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem comprometimento cognitivo, de fala, e também comprometimento motor, com muita espasticidade e perda de força. A estimulação também tem sido utilizada para esse fim, inclusive a gente tem uma experiência grande nesse sentido, onde a recuperação dessas crianças é uma recuperação bastante significativa. E é um procedimento bastante seguro para o uso nessas crianças, né? Só finalizando a respeito da estimulação magnética transcraniana, eu só gostaria de alertar, né, aos nossos ouvintes e, enfim, aos colegas que também possam estar assistindo esse vídeo, sobre a questão de um mau uso do procedimento de estimulação magnética transcraniana. O procedimento de estimulação magnética transcraniana é um procedimento totalmente baseado em evidências científicas, em guidelines, em consensos. Existem centenas de trabalhos publicados nas principais revistas médicas do mundo. As principais universidades hoje do mundo também trabalham com tratamentos e com pesquisa dentro de neuromodulação cerebral. E me preocupa, né, que determinado mau uso desse procedimento por profissionais não capacitados para a utilização desse procedimento possam trazer possíveis prejuízos, né, com a utilização desse procedimento. Esse procedimento precisa ser acompanhado por um médico, não é? Porque é um procedimento que envolve uma ativação, uma modulação do sistema nervoso central. E, obviamente, em determinadas situações, isso pode acarretar em algumas alterações que precisam ser acompanhadas, né, por um profissional qualificado. Por exemplo, paciente com quadro depressivo e que tenha um transtorno bipolar, por exemplo, a estimulação desse paciente com um quadro depressivo pode fazer o que a gente chama de uma virada, né, onde o paciente passa de um quadro depressivo para um quadro de mania ou de hipomania. E aí já passa a ser uma consequência, uma patologia totalmente diferente a ser tratada. Inclusive, com a própria estimulação magnética transcraniana, imediatamente a gente pode tratar esse quadro de mania ou de hipomania, inclusive suspendendo o tratamento para a depressão que ele vinha fazendo. E então, eu acho muito importante, né, que esse procedimento seja realizado por profissionais qualificados e que tenham experiência no tratamento dessas patologias.